Olá, muito bom dia. Dom Manuel Clemente foi escolhido pelo Papa Francisco para suceder a Dom José Policarpo como Patriarca de Lisboa. Durante 6 anos liderou a Diocese do Porto e afirmou-se definitivamente como uma das mais relevantes figuras da Igreja Católica em Portugal. A forma como a cidade invicta recebeu a notícia da saída do Bispo e o balanço que se faz do trabalho de Dom Manuel Clemente apresentam-se agora na reportagem do jornalista Paulo Aido. Dom Manuel chegou ao Porto em 2007, sucedendo a Dom Armindo Lopes Coelho. A Diocese acompanhava então Dom Armindo na sua batalha contra a doença. Dom Manuel chega e as suas primeiras palavras ficaram logo impressas na memória e no coração de todos. Quero conhecer, amar e servir a Diocese. Não foram apenas palavras, foi como que um programa de ação. O padre Américo Aguiar, que durante estes últimos 6 anos foi como que um braço direito do Bispo, recorda bem esse empenho inicial de Dom Manuel Clemente. Vai a partir daí iniciar uma presença permanente e constante de muita proximidade em todos os âmbitos da ação pastoral, se assim podemos dizer. Na academia, nas empresas, nas paróquias, nas comunidades, em grandes acontecimentos e acontecimentos muito simples e muito singelos das pequeninas comunidades. Portanto, tudo era oportunidade e tudo foi ocasião de ser uma presença de proximidade junto de todos aqueles e aquelas que vinham ao encontro do pastor diocesano, do Bispo do Porto. Costuma dizer-se que ninguém tem uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Dom Manuel cativou logo toda a gente com a sua genuína simplicidade. Hoje, curiosamente, são muitos os que o comparam até ao Papa Francisco. O Padre Américo, que conhece o Bispo como poucos, é o primeiro a dizê-lo. Eu tenho dito nestes dias, quando se fala muito do Papa Francisco, que eu tenho um cá em casa há uns anos, porque esta proximidade é uma marca de São Dom Manuel, a simplicidade. Aliás, naqueles primeiros dias no Porto, muitas pessoas se interrogavam se era ele que ia na rua, se era ele que estava aqui ou acolá, na livraria, no barbeiro, porque São Dom Manuel não passou a fazer isso, sempre fez isso. E o Bispo do Porto é que, porventura, nem sempre fez isso, e por isso essa surpresa inicial das pessoas e o gosto, exatamente, e o gosto de se cruzarem com ele nos mais diversos locais da própria cidade. Um homem normal e, por isso mesmo, cativante, onde quer que esteja. Helena Conde tem sido, desde a chegada de Dom Manuel Clemente ao Porto, a responsável pelo corte do cabelo do Bispo, como é, aliás, de muitos outros sacerdotes. Também ela destaca a simplicidade e a simpatia genuína como as grandes características da personalidade de Dom Manuel. Só a primeira vez que ele sentou na minha cadeira é que me explicou como queria o corte do cabelo. A partir daí ele senta-se na cadeira e deixa-me trabalhar à minha maneira. É uma pessoa simples, é como eu digo, não é exigente, porque também sabe, pronto, já conhece o corte, já são 7 anos, desde que ele veio para o Porto, fui sempre eu que lhe cortei o cabelo, e é isso. Senta-se na cadeira e eu já sei, pronto, depois conversa de coisas normais, de assuntos que às vezes vêm, que a gente fala, mas é uma pessoa muito humana, é uma pessoa, pronto, só tenho a dizer bem dele. Antero Braga, que hoje gera a Livraria Lelo, uma das mais belas do mundo e um dos ícones da cidade, nunca mais se esqueceu do dia em que Dom Manuel entrou loja dentro, não como bispo, mas como homem de cultura, apaixonado pelos livros, como simples cliente. Primeiro, não o conhecia quando entrou cá pela primeira vez na livraria. Em segundo lugar, o pouco que nessa altura conversei com ele, cheguei à conclusão que estava perante, de facto, uma personalidade fortíssima da própria cidade. Aí acabei por saber que era o nosso bispo da cidade do Porto, que tinha chegado aqui e, de facto, falar de Dom Manuel Clemente é falar de uma personalidade forte, de um homem convicto, de um homem sério, de um homem extraordinariamente culto, um homem que consegue transformar aquilo que é complicado em situações simples, um homem que ama os que mais sofrem e que, de facto, a cidade do Porto fica indelevelmente marcada pela sua personalidade, pela sua forma de estar e pelo aquilo que tem feito, não só pelos portuenses, mas por todo o Norte e por todo o país. Conhecer, amar e servir a Diocese. Dom Manuel chegou ao Porto em março de 2007. Por esses dias, decidiu conhecer melhor a história da cidade, os seus edifícios, as personalidades que marcaram o ritmo da Invicta ao longo dos séculos.
poucas pessoas poderiam ajudá-lo melhor nessa tarefa do que o historiador Germano Silva, um dos homens que melhor conhece a cidade. Desses passeios, guarda a imagem de um bispo que se dá às pessoas, sempre disponível, afável, interessado até nos problemas dos outros. Nos primeiros dias da chegada dele, ele me pediu que o acompanhasse numa visita pela parte velha da cidade. Eu acompanhei-o com muito gosto e fui-lhe mostrando, inclusivamente, fotografias antigas de como os locais eram antigamente e como se transformaram. Aquele terreiro da Sé, por exemplo, foi completamente transformado nos anos 40. Ele ficou muito admirado com aquela coisa, viu, mas o que me impressionou sobretudo foi a facilidade com que ele comunicava com as pessoas que vinham ter com ele, que lhe vinham falar, e a facilidade com que ele começou por comunicar exatamente com as pessoas. E eu vi, este homem já está integrado nesta cidade onde tinha chegado apenas há dias. Também Teresa e Carlos Grijó se surpreenderam com a extrema simplicidade de Dom Manuel. O casal Grijó pertence às equipas de casais de Nossa Senhora e, nos últimos anos, tem sido o próprio bispo o assistente espiritual do grupo. A facilidade com que Dom Manuel aceitou o convite, não conhecendo nenhum dos elementos, ainda hoje os deixa surpreendidos. Nós somos casais das equipas de Nossa Senhora e estávamos sem assistente. A Filomena Oswaldo, que pertence à nossa equipa, à saída de uma missa em Cristo Rei, ela é super despachada e decidiu, olha, vou falar com o Sr. Dom Manuel, que ele estava lá. O Sr. Dom Manuel não conhecia a Filomena, nem nenhum de nós, de lado nenhum, e ela desafiou e ele disse, está bem, eu vou assistir a uma reunião vossa. Foi assistir e no fim da reunião disse, sim senhora, que ficava assistente da nossa equipa. Nós ficamos assim, todos satisfeitos e espantados com o facto daquela proximidade e aquela simplicidade do Sr. Dom Manuel. E, portanto, olha, ficamos com o assistente e ficamos com o assistente porque realmente nunca mais nos vamos esquecer. Começaram por ter um assistente espiritual e acabaram por ganhar um amigo para a vida. Teresa e Carlos podem hoje falar com alguma abundância de exemplos sobre Dom Manuel Clemente, a começar no facto de nunca ter faltado sequer a uma reunião. Assumiu o compromisso e cumpriu religiosamente. Na nossa equipa, as nossas reuniões são mensais e começam por um jantar. O Sr. Dom Manuel é o melhor convívio que se pode ter. É um homem de uma cultura extraordinária, é um homem de uma sensibilidade extraordinária, é um homem de uma humildade extraordinária e é um homem que gosta imenso de contar a sua piada, de ouvir contar piadas, até mesmo anedotas. Divertimos-nos imenso. São jantares fantásticos. Mas depois, quando é reunião, quando é para rezar, quando é para partilhar, é para partilhar, quando é para refletir sobre um tema, é para refletir sobre um tema. O Sr. Dom Manuel é uma pessoa respeitador do que é o cânone do sítio onde está, e nas equipas de Nossa Senhora todos esses momentos se vivem por mês e connosco foi extraordinariamente gratificante vivê-los com ele. É difícil encontrar hoje alguém no Porto que não diga estar já com saudades de Dom Manuel, o que é uma prova inequívoca da simpatia e amizade que se estabeleceram entre o Bispo e a Diocese. O padre Manuel Martins, da Congregação da Missão, Padres Vicentinos e Parco em Paranhos, também recorda a faceta descontraída do Bispo, em almoços em que a história fazia parte obrigatória da ementa. Tenho muita saudade do Sr. Dom Manuel ele ir para Lisboa, sobretudo aqueles almoços que a gente tinha na vigararia, éramos 3, 4 padres ou 5 padres, que íamos almoçar, e lembro de uma maneira especial um episódio interessante junto ao Rio Douro, ali junto ao Freixo, quando o Sr. Dom Manuel, evocando ali um acontecimento histórico, começa a cantar a Maria da Fonte, o hino da Maria da Fonte, e nós com ele, agradados daquela presença. Era realmente uns almoços em que puxava sempre a história. Eu sou um apaixonado pela história, ele conhece o século XIX como ninguém, e, portanto, aquelas histórias, ou melhor, o tratar a história por tu, falando com os personagens do passado, como se fosse hoje, conhecendo-as como se vivesse o acontecimento, é isto que eu vou ter mais saudade, desses momentos de descontração que nós tínhamos com o Sr. Dom Manuel Clemente. Olhando agora para trás, para estes 6 anos em que Dom Manuel esteve à frente da Diocese do Porto, percebe-se o imenso trabalho que foi realizado. Falar desta Diocese implica perceber que se trata de um mundo imenso e complexo, com mais de 2,5 milhões de habitantes, com 22 vigararias e quase 500 paróquias. De tudo o que foi feito,
Talvez o ano de missão de 2010 tenha sido o mais marcante, uma das iniciativas que irá ficar seguramente na memória de todos, como um dos cunhos, uma das marcas do Bispo Dom Manuel. O padre Américo Aguiar fala até em provocação, uma provocação positiva, claro. A missão 2010, digamos que foi um choque positivo, uma provocação muito positiva em todas as áreas pastorais e territoriais da Diocese e mostrou-nos a nós próprios o quanto somos capazes de fazer como comunidade cristã, do Anto ao Ave e do Mar ao Marão, como diz o hino da missão, escrito pelo próprio Sr. Dom Manuel Clemente. A missão de 2010 foi, pois, um dos momentos marcantes da vida da Diocese nestes últimos anos e marcou muito particularmente a juventude e a população universitária. Mas houve outros eventos que deixaram marca e que ficaram também como sementes largadas em terreno fértil. O padre António Bacelar, diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral Universitária e da Pastoral Juvenil, recorda, por exemplo, o Encontro Ecuménico Europeu de Jovens da TZ que ocorreu em 2010 no Porto. A missão 2010 foi, sem dúvida, um momento muito marcante na vida desta Diocese, não só na sua preparação, mas em todos os ecos. E por aquilo que diz respeito à juventude e à população universitária em geral, o Encontro Ibérico de TZ, a preparação, o envolvimento das paróquias, das famílias e as sementes daí resultantes, são hoje muitas as dezenas de comunidades a quem a comunidade de TZ e a proposta de oração que a comunidade de TZ faz, se alimentam mensalmente, sobretudo mensalmente, desse mesmo ritmo. Foi dos momentos, sem dúvida, muito marcantes, com a presença da comunidade aqui, com as pontes que se estabeleceram com essa mesma comunidade. Mas como falar da passagem de Dom Manuel pela Diocese do Porto, sem uma referência especial ao Santo Padre Bento XVI e à visita ao Porto, a 14 de maio de 2010, na celebração do 10º aniversário da beatificação dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. Uma visita que aconteceu graças também ao empenho pessoal e ao entusiasmo do Bispo. Carlos Grijó afirma que a visita do Santo Padre Bento XVI à cidade será sempre recordada como um exemplo perfeito da destruição de um mito, de que o Porto não sai à rua, não se manifesta. O Sr. Dom Manuel para o Porto foi uma benção. Pela pessoa que é, pela proximidade que tem com todos, pelo sorriso permanente que traz com ele, pela disponibilidade realmente. Destruiu um mito desde logo que nós tínhamos aqui no Porto, é que o Porto não saía à rua. O Sr. Dom Manuel, já não falo da vinda do Papa ao Porto, a convite dele, enchemos completamente Avenues Aliados, todos. Falo do que consegue trazer-nos para fazer procissões, do que consegue trazer-nos para os grandes acontecimentos que ele organiza na Diocese. Lembro-me das celebrações que ele faz de aniversários de casamento dos casais da Diocese, com 10, 25, 50 anos de casados. Tudo isso enche, tudo isso é vivido em ambiente de devoção a Deus e estima extraordinária por ele. Portanto, o Sr. Dom Manuel para o Porto foi uma coisa extraordinária e alguém que nos vai fazer muita falta. A personalidade de Dom Manuel, o homem da cultura atento sempre aos problemas sociais, aos mais pobres, capaz de mobilizar até os não crentes, os não cristãos, cativou o Porto, resgatando a cidade de uma espécie de orfandade em que estava mergulhada. O Dom Manuel Clemente veio preencher, de facto, veio trazer uma qualidade à cidade que a cidade não tinha já há muito tempo e sentia a necessidade dessa qualidade. Saber ler os sinais dos tempos terá sido um dos aspectos que fez sobressair o Bispo do Porto como uma das vozes mais esclarecidas da Igreja, da própria sociedade. O vencedor, em 2009, do prestigiado Prémio Pessoa, é alguém que não teme o peso das palavras, o eco das suas próprias convicções, tendo-se afirmado como voz crítica do poder político, sempre ao lado dos mais fracos, dos que mais sofrem, nomeadamente os desempregados, as famílias vergadas pelo peso das dificuldades económicas, os jovens que são forçados a emigrar. Mas Dom Manuel é também portador de esperança, e isso torna-o único. Para o padre Miguel Ferreira, jesuíta, e um dos coordenadores do CREU, o Centro de Reflexão e Encontro Universitário, há um talento natural em Dom Manuel em falar de Cristo e em animar as pessoas. É um bispo acessível. Dom Manuel Clemente tem uma capacidade muito bonita e muito acessível de nos falar de Jesus, com as palavras do nosso tempo, com a linguagem do nosso tempo, e por isso as pessoas se sentem animadas e se sentem encontradas também nas suas palavras.
sentem-se também animadas e confortadas pela sua experiência de fé, porque vem ao de cima a sua própria espiritualidade, a sua própria experiência de encontros com Jesus, que se conjuga com uma grande lucidez de análise sobre o nosso tempo, sobre o nosso país, e também nós esperamos hoje de um bispo a capacidade de nos ajudar a ler os sinais dos tempos presentes e de nos ajudar a perceber como é que podemos ser e como é que devemos ser cristãos hoje. Quando a isto se junta uma grande cordialidade e simpatia, então temos o pleno, e penso que é por isso também que a sua figura e a sua presença é tão unânime e tão agradavelmente aceite por todos. Lucidez de análise. Ninguém nega que Dom Manuel tem alertado para a situação dramática em que vivem tantas famílias flageladas pelo desemprego, a quem tudo parece ser negado, afirmando, exigindo mesmo, solidariedade e clareza aos responsáveis políticos, sendo muito crítico das medidas de austeridade e pedindo sempre atenção aos mais fragilizados. O padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, tem pena, como sacerdote, que Dom Manuel deixe o Porto, mas tem a plena convicção de que a voz da Igreja vai ficar mais forte. Para o Porto, é pena que o Sr. Dom Manuel vá para Lisboa, mas para a Igreja Portuguesa e para o país, eu penso que é muito importante a presença do Sr. Dom Manuel como Patriarca de Lisboa. Para o padre Lino Maia, as palavras de Dom Manuel Clemente são verdadeiras, pois traduzem uma preocupação real pelos mais fracos, pelos mais pobres, pelos marginalizados. E por serem verdadeiras, tornam-se poderosas. Ele tem uma atenção muito especial pela pessoa humana em geral, mas pelos mais carenciados em especial. Ele vê que o culto a Deus passa pelo amor ao próximo, o anúncio de Deus passa também pelo culto e pelo amor ao próximo. E, neste sentido, eu penso que é muito bom que ele esteja em Lisboa, tem outro espaço, tem outro eco, aquilo que ele disser, e penso que a Igreja Portuguesa, com a presença dele em Lisboa, vai ganhar um novo elan. Próximo das pessoas. Também Aventino Silva, um dos sócios da Barbearia Invicta, onde Dom Manuel corta o cabelo, quando está no Porto, só tem palavras simpáticas para falar do Bispo, que a partir de agora irá ser o rosto da Igreja no Patriarcado de Lisboa, num tempo de dificuldades económicas que torna o cargo particularmente sensível e exigente. É uma mais-valia para a Igreja, eu sou católico, e por isso estou muito contente, estamos contentes, porque vamos ter um patriarca mais perto das pessoas. E é isso que interessa para este país. E neste momento da crise que estamos a passar. O historiador Germano Silva tem pena da saída de Dom Manuel do Porto, mas entende que a sua nomeação para Patriarca de Lisboa representa uma mais-valia para a Igreja em Portugal. Nós temos que encarar esta ida do Dom Manuel como uma distinção. A Igreja em Portugal ganha com a nomeação dele. Ele vai fazer parte do Sacro Colégio e, portanto, daquela elite de cardeais que elegem os papas. Portanto, isso é uma elite. O Porto sentirá a sua falta, mas não perde um amigo. O Dom Manuel continuará a ser amigo do Porto. Eu acredito, estou sinceramente convencido que ele vai levar o Porto no coração. O padre Américo Aguiar não esconde o sentimento de perda da Diocese por ver partir um bispo que aprendeu a amar, mas garante que a sementeira está feita e que agora é preciso apenas prosseguir o trabalho já iniciado. O Dom Manuel deixa a Diocese em vinhadalho, assim, prontinha para grandes desafios do futuro próximo, e isto tudo embalado numa bonita caixa da nova evangelização que sempre tem percorrido as preocupações de Dom Manuel. Quando nós ouvimos o Papa João Paulo II falar da nova evangelização, novo ardor, novos métodos e novas expressões, tudo isto é o objetivo, digamos, de tudo aquilo que o Dom Manuel tem feito, de colocar Cristo no centro de todas estas preocupações, nas instituições, nas paróquias, nas vigararias, em cada cristão e de um modo especial na academia. Uma coisa que me impressionou muito foi, e tendo acompanhado os bispos do Porto nos últimos 10 anos, mais ou menos, a entrada, o acolhimento, o desejo da Academia do Porto ter muitas mais vezes que aquelas
que eu às vezes achava aceitável para a agenda e para as possibilidades do Sr. Manuel, mas muitíssimas vezes a presença do pastor, do Bispo do Porto, nas faculdades, nas universidades, nas públicas, nas privadas, de modo especial certamente na católica, mas sempre imbuído deste desejo profundo de testemunhar este Jesus Cristo a todos aqueles e aquelas, e não propriamente àqueles que encontramos nas celebrações e nas sacristías, como assim costumamos dizer. Uma diocese que está em Vinha de Alho e que se sente preparada também para enfrentar o desafio das novas tecnologias de informação. Uma exigência, aliás, do próprio Bispo. De 2007 até aos dias de hoje, a diocese passou a estar cada vez mais presente na net, em espaços como o YouTube, nas redes sociais, levando a Igreja a estar presente e a acompanhar as novas linguagens. Afinal, como cumprir a nova evangelização ignorando as potencialidades dos meios de comunicação, como as novas formas de expressão? No Porto, procurou-se também evangelizar o continente digital, que agora está ao alcance de um simples clique. Dom Manuel Clemente está de partida do Porto, de regresso ao Patriarcado de Lisboa. Nas ruas, pessoas anónimas testemunham também o seu afeto para com o Bispo. Dizem o seu obrigado, falam já em saudade. Obrigado, Dom Manuel, por ter sido mais um jovem no meio de jovens e pelo percurso que acompanhou connosco. Obrigado pela sua entrega simples e humilde. O percurso de Dom Manuel Clemente na nossa diocese fez-me acreditar que é verdadeira a frase: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Dom Clemente, obrigado pela partilha e companheirismo neste grupo que é os Escuteiros, o Corpo Nacional de Escuta Português. Muito obrigada. Queria agradecer a Dom Manuel Clemente por nos ter feito ver nos pobres o rosto de Cristo. Dom Manuel Clemente é uma pessoa, foi e vai ser uma pessoa excepcional e tem um dom de fazer coisas boas. Gosto muito dele, de Dom Manuel Clemente. É uma pessoa muito boa. É uma pessoa muito boa. Ninguém disfarça o sentimento de pena pela partida do Bispo, nem o orgulho por ali para o Patriarcado de Lisboa, por vir a ser o próximo cardeal patriarca. O Padre Américo já se resignou. Está a ser difícil, está a ser complicado, mas a vida é isto mesmo, e como os senhores bispos disseram, os senhores bispos no Conselho Episcopal do Porto disseram na mensagem, o Sr. Dom Manuel é grande, mas mesmo grande cabia cá, não é? Mesmo grande cabia cá. Mas a Igreja não é uma quinta, não é uma propriedade limitada no seu território, a Igreja é universal, e cada um de nós, e de um modo especial os pastores, sabem disso mesmo, que estão disponíveis para ir para onde for necessário, e agora o Sr. Dom Manuel é necessário noutro serviço, noutra exigência, noutra porção do povo de Deus, e achamos, por muito que nos custe, é uma alegria que ele vá, é uma tristeza que ele vá, mas estamos convencidos que fará um excelente trabalho para aquilo que é a Diocese Patriarcado de Lisboa, para aquilo que é a Igreja Portuguesa, no que significa a missão para que vai desempenhar, e para aquilo que é a Igreja Universal. Depois do Porto, Dom Manuel Clemente regressa a Lisboa, a diocese que conhece bem. Aí foi seminarista, padre, reitor, bispo auxiliar e agora vai ser patriarca. No Porto, como vimos, deixa saudades. Lisboa anseia por recebê-lo. A expectativa é imensa. Simples, próximo das pessoas, preocupado com os mais desfavorecidos, divertido, culto. Este é o retrato de Dom Manuel Clemente, o novo Patriarca de Lisboa, visto através do olhar, do afeto das gentes do Porto, diocese que liderou durante os últimos 6 anos. De hoje a 8 dias é o próprio Dom Manuel Clemente que analisa aqui no programa 100x7 o trabalho realizado durante os últimos anos no Porto e perspectiva o que irá desenvolver como Patriarca de Lisboa. Votos de um bom domingo e uma ótima semana.